Pessoal, vamos lá então, olha só. Para quem não me conhece, sou Marcelo e eu falei com o Rodrigo o seguinte, que eu ia dar algumas dicas rápidas para vocês. Evidentemente que não é um curso de redação, não é uma coisa assim do tipo para vocês, enfim, arrebentarem na redação, tirar nota 10, caramba, 4, tudo quanto é concurso. São apenas dicas do tipo assim, para quando chegar na hora, vocês saberem mais ou menos o que fazer. Tem pessoas que não têm a menor ideia de como começar uma redação, de como discutir um tema, do que fazer nessa hora H. Então, olha só. Eu peguei aqui 3 temas que eu vou discutir com vocês. Um pouquinho. A questão da participação das mulheres na Marinha. A questão da Amazônia Azul, que é sempre um tema candidato, nunca saiu de moda dentro do site da Marinha, né, para quem já acessou. E 3 bônus aqui para vocês. Navegações, rios e oceanos. São temas que poderiam vir a cair em qualquer momento. Tá? Como é que funciona isso? Vamos primeiro falar sobre a participação das mulheres na Marinha. Aliás, vamos falar sobre a participação das mulheres nas Forças Armadas como um todo. Quando eu comecei a dar aula, em 2011 para concursos militares. Antes disso, minha experiência toda era de pré-vestibular e concursos públicos. Em 2011, o papel da mulher dentro das Forças Armadas estava muito restrito a algumas áreas, como enfermagem, administração, enfim. Hoje em dia, repare, as mulheres podem fazer EFON, AFA, EPICAR, CAP, ESA, SPSEX e por aí vai. Sem contar, logicamente, né, RM2, quadro técnico, QCIM, enfim, todos os outros concursos. Antigamente, quando eu comecei a dar aula, o único concurso que estava acessível para as mulheres era o CAP e a ESA Saúde. Então, as turmas eram majoritariamente homens. Hoje em dia, isso mudou. Hoje em dia, eu vou dar aula numa turma, tem 10, 15, 20, 30 mulheres e um outro rapaz ali perdido no meio da turma. Se vocês verem, por exemplo, aqui, tem muito mais mulher do que homem. Entendeu? Então, assim, como é que surgiu essa participação da mulher na Marinha? Em 1980, foi promulgada a lei número 6.807, que criava o Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha, cuja sigla é CAFRM. Daí começou toda a história das mulheres nas Forças Armadas. Ou seja, a partir daqui, as mulheres passaram a ser vistas como potenciais militares. É lógico que existe a história da mulher, do crescimento da mulher na sociedade, da importância da mulher em todos os fatores. Ou seja, nós temos toda uma situação que levou até isso, que levou até o almirante Maximiano a promulgar essa lei aqui, em 80. Então, assim, se vier um tema voltado para esse assunto, qual é a dica? Primeiro de tudo, ver se o tema é participação da mulher na Marinha ou se é a participação das mulheres na sociedade. Pergunto para vocês, faz diferença? Por quê? Por que faz? Exatamente. Uma coisa que é muito, muito, muito comum do aluno errar na redação é o tema vir limitado e o aluno expandir a discussão. Ou o contrário, o tema vir expandido e o aluno limitar. Nem uma coisa, nem outra. Se a redação está pedindo que você faça isso, você faz isso. Se a redação pedir isso, você faz isso. Não troque as situações. Então, a primeira coisa que eu digo para vocês é, se vocês estão preparando para fazer uma redação e cai um tema como esse, participação das mulheres na Marinha, qual vai ser a tua reação? Primeira, verifica o seguinte, a mulher tem condições de competir de igual para igual os homens? Ou seja, nas funções? Nas funções técnicas, nas funções físicas, etc. O que vocês acham? A pessoa pode dizer que sim, com certeza, e defender isso. Mas vamos lá, a minha opinião. Em função técnica, ou no caso, na inteligência, na parte, como é que se chama? É pedagógica? Exatamente.
Cara, mulheres e homens têm o mesmo poder de inteligência de tudo. Agora vamos para a parte física. Evidentemente que a mulher tem uma desvantagem em relação aos homens. Vocês sabem disso. Tanto é que o teste físico para a mulher, por exemplo, na ESA e em outras provas, é diferente. Tem teste físico, porque sem M não, né? Tem teste físico? Para homens e mulheres é diferente também, não é? E por que são diferentes? Respeitando a limitação física de cada um. Exatamente. Então, assim, reparem que a participação das mulheres em nada deixa de ver a participação dos homens. Nas partes físicas, por exemplo, em que mulheres e homens têm as diferenças, elas devem ser respeitadas. Isso pode funcionar como argumento? O que vocês acham? Não só pode, como deve. Essa é uma possibilidade, entendeu? A segunda possibilidade, da questão do papel da mulher mesmo, é você colocar que cada vez mais a mulher está procurando ser independente, a mulher está lutando mais pelo seu espaço na sociedade, e a mulher cada vez mais está querendo ser o quê? Está querendo ser o seu próprio sustento, ser a sua própria vida, ou seja, ser dependente de outras pessoas. Sem, no caso, ser, digamos assim, como é que se diz? Sustentada por outra pessoa. E isso cada vez mais vem acontecendo, e vocês aqui que são um monte de mulheres aqui, vocês sabem disso, né? A intenção de vocês é qual? Ter o seu próprio dinheiro, ter sua própria vida, ter sua própria, no caso, saúde financeira. Perfeito. Cuidado com o detalhe. Cuidado com os temas, digamos assim, meio de Facebook. Machismo, começa aquela questão de... Aqueles textões que vocês colocam no Face, às vezes, assim, do tipo... Machismo, no caramba 4, não sei o quê, e ofendendo, e que... Gente, cuidado. Muitas vezes, a pessoa se empolga na redação quando fala de um tema desses, sobre mulheres, aí começa a escrever na redação como se fosse aquele textão do Face. Já viu esse textão do Face, como é que é? Não pode. O seu texto tem que ser o máximo de objetivo possível. O máximo de objetividade. Como é que você vai conseguir essa objetividade? Diga. Principalmente nos direitos humanos. Porque assim, você não vai ter motivos, né, pelo menos assim, nos temas da Marinha, que não costumam ser polêmicos, de deixá-lo de lado. Como é que funciona essa questão de direitos humanos? Se, por exemplo, cai um tema como aborto ou pena de morte, alguma coisa do tipo, você tem que se posicionar. Contrário, favorável, etc. Não é padrão da Marinha cobrar temas polêmicos. Então, tranquilo. Não, ela não cobra. Então, não é costume da Marinha fazer isso. Tanto é que todos os temas da Marinha estão lá escrito. Assuntos que versem sobre a administração naval. Ou seja, pode vir alguma coisa voltada exclusivamente para a Marinha ou alguma coisa com a qual a Marinha tem alguma ligação, entendeu? Então, o que vai acontecer aqui nesse caso? Tenha sempre objetividade na hora de discutir um tema, na hora de falar a respeito desse tema. Fechado? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: assim que vocês saírem daqui, assim que vocês chegarem em casa, dá uma lida lá no site da Marinha. Por quê? Sobre a participação das mulheres, não sei se vocês sabem, esse ano está marcada aquela viagem da primeira turma da Escola Naval? Então, amanhã o embarque, né? Pois é. E amanhã vai ser a prova? Pois é. Pode ser uma coincidência ou apenas uma coincidência. Desculpa, pode ser uma premonição ou uma coincidência, né? Mas é muito coincidente isso, né? Vai que é. Um fato histórico, né? Sim. Na verdade, nunca teve uma turma de mulheres embarcando no navio Escola Brasil. Essa vai ser a primeira. Mas, na verdade, se eu não me engano, Escola Naval, a primeira turma entrou em 2015. Primeira turma de mulheres. Então, exatamente, então. A primeira turma de mulheres que entrou na Escola Naval foi em 2015. Eu me lembro. 2013? Ah, tá. Foi de 2013 e elas entraram em 2014, se formaram. Ah, tá. Desculpa. Em 2014, então, que eu estava contando, justamente a turma. Não, me expressei mal. Em 2014 foi a primeira turma de Escola Naval. Então, perfeito. Por que isso? Porque eu me lembro que uma vez eu fui dar aula na Escola Naval, 2013, né, no caso, e tinha uma menina. Primeira coisa que eu fiz tu tá na turma certa?
Eu não sabia, né? Até então eu não sabia que o edital tinha mudado. Aí ela falou assim, não, professor, eu tô assim. Falei, escola naval? Ela, é. Não perguntei mais nada, saí, fui procurar o edital e estava lá, aceitando-se de homens e mulheres até uma determinada idade. Então, perfeito. Notaram? Então, assim, saiu daqui, vai para casa, lê um pouquinho sobre esse pioneirismo da Marinha em relação às mulheres. É importante, tá ok? Se não for para a prova do QCIM, pode ser para qualquer outra prova voltada para a Marinha ou até mesmo alguma prova de Forças Armadas. FAB, ou então aquela outra também que tem... Oi? Exatamente. Não tem redação, né? Não. Não é o OAP da FAB. A OAP tem, com certeza. Então, da FAB. Por quê? Mesmo sendo esse pioneirismo feito para a Marinha, o Exército pode vir cobrando isso. Pode vir perguntando sobre as mulheres na EOAP, na SPSEX, na ESA. Entendeu? Então, é uma possibilidade. Dever de casa. Qual vai ser o dever de casa de vocês? Site da Marinha. Eu já tinha mandado essa informação no grupo. Quem viu? Vocês estão no grupo de dedicação? Então, para quem está no grupo de dedicação, eu tinha mandado essa dica para vocês. Para quem não estava, então eu estou passando agora. Sempre que vocês forem fazer um concurso, sempre, qualquer concurso que seja, a primeira dica que eu dou é: entra no site da organizadora. Por quê? Lá, às vezes, tem algumas reportagens que podem vir a ser utilizadas. Reparem que eu estou dizendo pode vir a ser. Não é obrigação. Pode ser que sim, pode ser que não. Tá ok? Bom, esse é o primeiro tema. Mulheres da Marinha. O segundo, que eu vi vocês discutindo lá, sobre a Amazônia Azul. Pode cair isso, Rodrigo? Pode. Já caiu 2 vezes, repetiu esse tema. E ultimamente tem cobrado sobre a questão dos oceanos. Sim. Tem cobrado sobre que está nesse contexto da Amazônia Azul aí. Perfeito. Mas por que eles cobraram 2 vezes? Cara, isso é totalmente pertinente à Marinha, né? Exato. E além de ser pertinente à Marinha, ele nunca saiu em evidência. Nunca saiu de evidência. Sabem o que é a Amazônia Azul? Vocês têm alguma ideia do que seja isso? Chegou a explicar, Rodrigo? Chegou a falar sobre isso? Então vamos lá. O que é a Amazônia Azul? Olha, aqui é o mapa do Brasil. Aqui é o Nordeste, aqui é o Sul, enfim. Desenho não é meu forte, desculpa aí. Então, assim, imagina isso aqui como a costa brasileira. Tem uma região aqui que envolve Fernando de Noronha, que envolve toda essa costa brasileira que vai desde lá de cima do Nordeste até aqui embaixo, na região do Rio Grande do Sul. Essa expansão territorial ela é mais ou menos do tamanho da Amazônia. E recebeu o nome de Amazônia Azul porque é uma área protegida pela Marinha. Protegida em todos os sentidos. Desde a sua conservação, as fronteiras brasileiras, no caso, a poluição, enfim, é uma área cuidada pela Marinha. Então, o que acontece? Essa questão da Amazônia Azul é um tipo de situação que nunca vai sair do foco da Marinha. Nunca. Então, quando o aluno fala assim, professor, olha só, a Amazônia Azul já caiu 2 vezes e eu não vejo a possibilidade de cair uma terceira. Pergunto, essas 2 vezes foi na prova do QCIM? No QCIM. Então, repare, já caiu 2 vezes na prova do QCIM. O que custa eles colocarem uma terceira? Então, não deixem de ler sobre a Amazônia Azul lá no site da Marinha. Às vezes, o aluno fala assim, professor, eu não consigo achar essas informações no site da Marinha. Gente, tá na cara. Entrou no site, tá assim, conheça a Amazônia Azul. Tá assim, logo de destaque. Alguém já viu essa informação lá? Pois é. Oi? Então, dentro desse link da Marinha, tem tudo lá. Tem vídeo no YouTube, tem uma baita reportagem, tem entrevista, tem de tudo. Diga, Rodrigão. Marcelo, só para complementar. Sim. Só para complementar, essa área aí é uma área de 200 milhas da costa. Sim. Em que o Brasil ele tem soberania, ele pode explorar todas as riquezas naturais da Amazônia Azul. Eu ia falar sobre isso agora, das riquezas. Eu não sabia a medida, são 200 milhas, né? 200 milhas. Eu não sabia da riqueza, não sabia da distância. Mas eu ia falar justamente isso, que
além da Amazônia Azul, além da questão da água, tem a questão do petróleo também, do pré-sal, de tudo, de todas as bacias petrolíferas e de minérios, de tudo que está aqui disponível. Então, o que acontece? Eles podem vir cobrando a Amazônia Azul novamente? Pode. Mas repare que eles podem pedir o quê? Sobre riquezas da Amazônia Azul, sobre a importância financeira da Amazônia Azul para a gente. Não é só apenas conservar a água. É o quê? Explorar petróleo, explorar uma série de riquezas disponíveis já para a gente. Perfeita observação. Viu aí? Então, assim, pode cair uma terceira vez e, se cair, ele pode não cobrar da mesma forma que foi cobrado anteriormente, mas pode pedir um outro viés. Todos esses vieses estão aonde? No site. Terceira coisa, quando ele fala em temas voltados para a administração naval, o que a gente espera? Navegações, rios, oceanos, mares, mulheres na marinha e outras coisas, correto? Bom, vamos lá. Navegação. A gente utiliza as bacias que nós temos aqui disponíveis de uma forma regular, de uma forma inteligente? Dica. Como é que funciona a travessia entre Duque de Caxias e o centro da cidade? Terrestre. Ônibus. Haveria a possibilidade dessa travessia ser feita pela Baía de Guanabara? Total. Lógico e evidente que, para quem não conhece, o que acontece? Tanto Caxias quanto o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, são banhadas pela Baía da Guanabara. Então, assim, um caminho de barcas que levasse, por exemplo, ali da altura da Reduc, da altura ali, por exemplo, da Vila São Luís, até o centro, seria muito fácil ser feito de barca. Mas o que acontece? Toda essa região aquífera que nós temos no Brasil, ela é descartada, ela é desprezada. Não precisa ir muito longe. O que aconteceu quando teve greve de caminhoneiros? O que aconteceu com o Brasil? Parou. Praticamente parou. Eu fiquei sem gasolina, você também deve ter ficado, e um monte de gente não conseguiu nem sair de casa. Mas por quê? Tendo rios, oceanos, mares, tudo à nossa disposição. O Brasil não explora isso. O Brasil não explora a água que nós temos. Então, o que acontece? Um tema como a exploração da água é um tema que sempre poderia cair. E quando eu digo a exploração da água, não é a exploração da água do tipo extrair a água, fazer alguma coisa, não. É a exploração em todos os seus sentidos. Diga. Marcelo, uma vez, recentemente, caiu, o tema foi água, fonte de energia. Esse foi o tema da redação. É uma das formas de se utilizar a água como fonte de energia. Ou seja, a exploração da água, ela aparece como fonte de energia, no caso das hidrelétricas, aparece como os rios. Então, por exemplo, nós temos rios abertos aqui no Rio de Janeiro, nós temos rios por fora. Vocês veem, o próprio Rio São Francisco. Existem navios passando pelo Rio São Francisco, levando mercadoria de um lado para o outro? Não. E se existe, é um barquinho ou outro. Repare, não temos essa exploração da água, no caso, como travessia, nem de produtos, nem de pedestres. Então, assim, repare que é um ambiente muito extenso a ser explorado. Aí vem aquela pergunta do aluno, professor, mas olha só, você deve estar se perguntando, como é que eu faço para adquirir uma cultura desse tipo para poder fazer a nossa redação lá? Como é que eu posso dar um jeito nisso? Bom, primeira dica é, a prova amanhã vai ser que horas? Começa às 10 horas, correto? Em meia hora, 40 minutos no máximo estourando, você pega todo o site da Marinha e lê todas as reportagens. Mas cuidado, não vá pensando o seguinte, não, só pode cair o que está dentro do site. Não é assim que funciona. Completa aí. Está perguntando, professor, posso fazer citações, falar de personagem, desenho ou filme que tenham relação com o tema? Posso falar sobre isso na redação? Qual o nome dela? Thalita Andrade. Thalita, olha só. Ela está perguntando se pode utilizar citações. Ela botou ressalva, né? Desde que tenha a ver com o tema. Isso. Com certeza. Até porque toda citação é bem-vinda.
Por que toda citação é bem-vinda? Porque quando você faz uma citação de algum autor famoso, algum desenho, alguma música, algum filme, ou o que quer que seja, aquela citação vai servir como base para aquilo que você pretende dizer ao longo da sua redação, ao longo do seu texto. Então, todas as citações são bem-vindas. Se tiver a ver com o tema, evidentemente que pode. Então, por exemplo, se você fala sobre... Vamos citar a questão da mulher na Marinha. Se você coloca pela Constituição de que todos são iguais perante a lei, e por isso homens e mulheres deveriam ter os mesmos direitos dentro da Marinha, ou seja, para ocupar cargos na Marinha, está perfeito. Entendeu? Até porque, o que acontece? Esse artigo da Constituição, artigo 5º, não é? Então, ele vai servir como base para você defender que todos têm iguais direitos para ocupar os cargos. A citação só pode ser na introdução? Não. A introdução pode ser feita em qualquer parte do seu texto, desde o momento que ela tenha a ver com o que vai ser discutido. Às vezes, quer ver o que acontece? Eu dou aula para o Enem também, né? Preparatório para o Enem. Então, tem um site na internet que disponibilizou disponibilizou 40 citações, assim do tipo, com esse título. Citações para você arrasar na tua redação. O título é esse, citações para você arrasar na tua redação. Aí o que o aluno faz? Ele pega uma citação aleatória, joga na redação do tipo, joguei, e escreve qualquer bobagem depois. Você tem uma ideia? Qual foi o tema da redação da ESA no passado? Vocês não lembram, eu vou relembrar para vocês. Doação de órgãos. Qual foi a citação que o aluno mandou? É lícito citar Paulo Freire que diria: a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Dessa forma, é importante perceber que a doação de órgãos... Como assim? O que tem a ver uma coisa a ver com a outra? Tipo, ela foi com a citação na cabeça e falou, vou usar de qualquer forma. Aí não pode. Aí prejudica, aí faz perder pontos, aí faz você se atrapalhar, perfeito? Diga. Isso é... Que eu vou terminar só uma coisinha aqui depois, mas fala. Sim. Depois que acabar aí essa sua explicação, tem como você fazer só um esqueletinho, um esqueminha de quantas linhas mais ou menos fica bacana montar a estrutura? Vou falar sobre isso. Mas eu vou falar sobre isso. Isso aí é mais 5 minutinhos depois, entendeu? Então, assim, vou fazer uma pequena estrutura para vocês. Primeiro de tudo, olha só, não existe uma estrutura soldada de redação, tá? Porque às vezes o aluno fala assim, professor, eu vi num site da internet assim, quer ver? A introdução tem que ter 6 linhas, o desenvolvimento tem que ter 7, o outro desenvolvimento tem que ter 7 e a conclusão tem que ter 5. Se fugir disso, a tua redação é zerada. Calma aí, primeiro de tudo, a tua introdução tem que ter o número de linhas necessário, assim como o teu desenvolvimento, assim como sua conclusão. Sendo que a soma disso tudo tem que ter, no mínimo, 20 linhas. Para que você possa fazer uma redação que tenha, digamos assim, um certo conteúdo, um certo valor. Necessário. Obrigado, Rodrigo. Então, olha só, me perdi. Lembrei, olha só, desculpa. Então, assim, tem que ter o número de linhas necessário para isso. Então, não vá para a redação do tipo assim, ih, caramba, coloquei muita linha na introdução, e agora, o que vai acontecer? A tua introdução, como eu disse no outro vídeo anterior, que o Rodrigo pode disponibilizar, ele tem que pegar e te dar uma contextualização, ou seja, falar exatamente do que o tema está tratando, e depois a sua opinião. Que vai ser desenvolvida aonde? Aqui. Então, desde o momento que você apresenta uma contextualização do tema e apresenta a sua opinião, a tua introdução pode ter 4, 5, 6 ou 8 linhas. Está cumprindo o papel dela? Está. Então, está ótimo. Tá ok? Professor, mas eu vi um site que diz que não pode ter muita linha. Na verdade, sabe por que não? Porque quando o aluno começa a escrever muito, chega uma hora que ele não tem mais assunto, o que ele faz? Encher a linguiça, né? Se vocês responderam tão rápido que vocês sabem fazer isso, não sabem? Não sabe? Então, todo mundo já fez isso um dia, não já? Então, é a mesma coisa. Eu tô aqui, tô dando aula, não sei o que dizer, cara, começa a encher linguiça, começa a fazer alguma coisa, enfim. Não faça isso na redação. Sabe por quê?
Professor, tem 1.000, 2.000, 3.000 redações para corrigir. Vai ter uma hora que ele vai ficar sem saco, não vai, Rodrigo, de ficar corrigindo redação? O que ele vai fazer com uma redação quando começar a ver que está enchendo linguiça? Exatamente, vai corrigir com má vontade. E sabe o que é corrigir uma redação com má vontade? É você pagar um filme, estar no cinema e o filme é chato. O que você fala? Vou ficar nessa porcaria, não vou embora porque eu já paguei o ingresso. Cara, na boa, nada que acontecer ali vai te fazer feliz, porque o filme é uma droga. Então, assim, redação é a mesma coisa. Começou enchendo linguiça, começou muito chata, o teu corretor já pensa, caramba, mais uma porcaria de redação. A redação pode estar perfeita, só enchendo linguiça, mas, por favor, gente, não faça isso, tá ok? Ah, e outra coisa, o limite de linhas, na verdade, ele bota limite de palavras, não é, Rodrigo? É limite de linhas ou de palavras? São só limite de linhas, né? Não, porque alguns concursos colocam no mínimo 100 palavras, 150 palavras. Eu não vi essa informação. Então, perfeito. É porque alguns concursos pedem palavras. Naval, por exemplo, entendeu? Diga aí. Lucas está perguntando o seguinte: se ele pode repetir o título de determinada parte da redação. Bom, se pode repetir o título na redação? Na verdade, o que acontece? Desde o momento que o título seja criado por ele, sim. O que acontece muitas vezes é que a prova, principalmente Marinha gosta de fazer muito isso, tema-título, entendeu? Aí acontece, quando eles dão tema-título, se for um tema-título como, por exemplo, Amazônia Azul, não tem como. Você vai ter que repetir em algum momento. Mas se ele colocar assim, água, fonte de energia necessária para o povo. Se ele já começa a redação dizendo a água é uma fonte de energia para o povo, a redação já vai ficar um pouquinho, digamos assim, meio óbvia. O leitor já vai achar assim, caramba, já começou a repetir no título? Já não gostei. Então, qual é o ideal? Se o título for extenso, parafraseie, troque as palavras e reescreva com outro vocabulário, entendeu? É isso. Perfeito? Então, olha só. Para encerrar, uma dica de ouro para vocês. Rascunho. É perda de tempo? Não. Sim. É. Calma. É uma perda de tempo necessária. Eu vou complementar. Rodrigo tem que ver a cara que elas fizeram. Eu falei assim, rascunho é perda de tempo? Não. Sim. Como assim? Não. É uma perda de tempo sim, gente. Olha só. Vamos explicar por que perda de tempo? Você vai fazer a redação todinha, uma folha, pegar, corrigir tudo para depois passar tudo a limpo. Não é muito mais fácil pegar a folha de redação e meter bronca? Não é muito mais rápido? Mas é arriscado, é perigoso. Então, qual é a sugestão que eu dou? O rascunho de redação é uma perda de tempo que vale a pena. Que vale a pena. Não deixem de fazer o rascunho, não deixem de fazer todo o seu planejamento para depois passar limpo. Revisa, vê se tem alguma palavra errada, se tem alguma palavra assim, escrita de forma errônea. Diga aí. 2. Dá um tracinho e continua, como se nada tivesse acontecido. Não. Tenha cautela. Um tracinho, 2, 3, beleza. Agora, por exemplo, aqui. Vamos supor que eu botei aqui, ó, corpo auxiliar feminino da errei. Vida que segue. Agora, imagina se eu pego e, por exemplo, e caraca, risquei tudo. Aí são outros 500. Então, dá um traço, continua e nada aconteceu. Fechado? Beleza. Segunda pergunta. Vamos por partes. Em relação a título, Marinha costuma dar tema a título. Então, exatamente. A Marinha, exatamente, Rodrigão. A Marinha dá um tema título. O que é tema título, para quem não conhece? Tema é o que cai na prova do Enem. Desafios para combater a criminalidade infantil no Brasil. Esse é o tema e a partir daí você cria o título e a redação. Marinha, água, fontes de energia. Esse é o teu título. Mete bronca. Já bota lá no campo de título e continua a tua redação. Tá ok? Pode pular linha. E dá meu complemento, porque tem gente que acha que eu escrevo na primeira linha, pula a linha e começa na terceira linha. Não pode, a Marinha não aceita. Não pode. Então, não pode pular a linha por um motivo bem simples. A linha é numerada.
Então, assim, o aluno pensa assim, vou pular a linha para ficar bonitinho. Não precisa ficar bonitinho, precisa ficar certo. Aviso logo, tá? Não pulem linha. Título, logo na linha de baixo, continuem. Olha só, eu não vou dizer para você 100%, porque a Marinha surpreende de vez em quando. Mas assim, 99, então, não vou botar 100%, vou botar 99,99999. A Marinha não dá tema, ela dá título. Então você vai pegar o que eles disserem e vai reproduzir, tá ok? Para você ter uma ideia, no CAP, quando a prova do CAP era no Maracanã, eu confesso que eu não lembro se ainda está no Maracanã ou se está no Engenhão, eles falam no microfone. Atenção para o tema, as grandes navegações. Repetindo, as grandes navegações. Pronto. Acabou. Então, ele escreveu no quadro porque é em sala de aula a prova. Quando é no Maracanã ou no Engenhão, eles falam nos microfones. Entendeu? Aí depende da... Eles repetem 2 vezes e pronto. Na hora a pessoa tá assim, e aí? Pô, daqui a pouco eu vou ver meu mozinho, vou fazer o lanche com ele. Dormiu? Já era, entendeu? Tem que prestar atenção. Então, assim, respondi tuas perguntas? Ótimo. Fala, Rodrigão, tem a perguntar também. Marcelo, só diga. Para encerrar o seguinte, o ideal é fazer uma conclusão, tipo, confirmando a introdução, ou como é que o desfecho, tipo assim, o cara fez a redação, como é que ele vai fechar a conclusão? Reafirmando aquela tese que iniciou lá no tema? Sim. Como é esse esquema da conclusão? Vamos lá, o que é a conclusão? É o encerramento do seu texto. Então, se você se propôs a discutir um tema aqui, nada mais justo que a sua conclusão faça um resumo de tudo que foi dito. É uma conclusão resumo. O que é uma conclusão resumo? Você vai reafirmar a opinião dada aqui em cima e os seus argumentos e relacioná-los ao tema. Então, assim, dentro dessa reafirmação, você pode apresentar uma consequência, uma solução, um questionamento, uma dúvida, uma projeção para o futuro, qualquer coisa. Desde o momento que a tua discussão aqui tenha o mesmo valor que aqui em cima. Então, se alguém chega para mim e diz assim, Marcelo, você gosta de ser professor? Eu vou dizer que sim. Por mais que eu dê opiniões contrárias e favoráveis, como é que eu tenho que terminar minha conversa? Dizendo que sim. Então, a conclusão é uma reafirmação daquilo que você... Sempre. Na verdade, o que acontece? A conclusão é um documento... a conclusão é uma parte do seu documento em que você reafirma ou retoma a tese. Ou seja, retoma a sua opinião. Isso tem que ser feito. Se não for feito, isso incorre em incoerência. Diga aí. O Lucas está perguntando. A introdução obrigatoriamente segue a regra de possuir 3 argumentos a serem defendidos? 2 ou 3. Vamos lá. 2 ou 3. A questão é que é que negócio, quanto mais argumentos você escreve, quanto mais você fala sobre o assunto, mais a Marinha gosta. Então, assim, diferentemente do Enem, dos concursos públicos, ESA, Marinha, qual outra que vai ter agora, depois, ano que vem? FAB, OAP. Essas bancas militares, eles gostam de conteúdo. Então, quanto mais você escreve, quanto mais argumento você dá, maior a tua chance de ganhar um 10. Entendeu? Agora, se você vai fazer o Enem também, Lucas, né? Se você vai fazer a prova do Enem, aí são outros 500. 2 argumentos, uma redação super simples já basta. Tá? O Enem não te exige tanto quanto as forças militares. Para encerrar, só uma coisinha simples aqui. Pegando o gancho no que a Daiane disse, a questão da correção. Primeiro, cuidado na hora de transcrever a tua redação. Eu sei, cansa. Chega uma hora que a tua letra já sai uma porcaria, de tanto tempo que já está ali escrevendo, passando a limpo. Não é assim que funciona. Tem uma hora que cansa. Mas respira fundo, passa limpo com o máximo de cuidado possível. Evite errar. Errou? Dá um traço e continua. E por último, gente, uma dica que eu sempre dou para todo mundo. Quando você está em dúvida de como escrever uma palavra, o que você faz? Arrisca ou troca por outra? Troca por outra. Então, vou terminar para vocês dando uma dica do seguinte, e contando uma historinha. Conhece a história daquele filho
que estava lá mexendo no celular, estava lá numa boa com o aparelhinho dele. Aí o pai falou assim, filho, manda uma mensagem para sua avó dizendo que a gente vai lá na sexta. Aí o filho falou o quê? Tá bom, papai. O filho chegou pro pai e perguntou, pai, sexta com C ou com S? O que o pai fez? Filho, vamos domingo? Tá resolvido. Percebeu? Mas é verdade. Melhor do que arriscar falar besteira, não acha não? Então, beleza. Lembre-se disso na hora da prova, entendeu? Se tiver em dúvida, troca por uma outra. Aí, às vezes o aluno fala assim, pô, professor, mas a outra não é tão bonita, não é tão eficiente quanto a que eu estava pensando. Não importa. Por exemplo, você pensou na palavra empecilho. Como é que se escreve empecilho? Aí o aluno fica assim, empecilho, pô, e agora? Ah. Ponto. Resolvido. Pra que perder tempo desperdiçando emoções? Como diria nosso querido Balão Vermelho. Então, beleza. Entenderam, gente? Foi só uma diquinha rápida para que vocês possam ir para a redação amanhã um pouquinho mais calmos. Ou um pouquinho menos nervosos, né? Eu acho que é o mais certo, não é isso, Rodrigo? Eu sei como é que é isso. E por último, pessoal, é isso. Dá uma lida no site da Marinha, verifica como é que está a situação toda, entendeu? Corre um pouquinho atrás desses assuntos, não deixe de ir outras coisas e, principalmente, nunca deixem a redação por último. Sabe por quê? Se tiver faltando 10 minutos e faltando uma prova para fazer, o que vocês vão fazer? Chutar tudo. Se tiver faltando a redação para fazer, tem como chutar? Não. A redação tem que ser feita em, no mínimo, 1 hora. No mínimo. Então, assim, tomem cuidado o suficiente para que vocês não se percam no tempo. Beleza? É aquela dica que eu sempre dou. Façam com calma, mas controlem seu tempo. Perfeito, pessoal? Obrigado pela atenção. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado. Oi? Beleza? Ó, mestre Rodrigo, sempre um conteúdo novo, alguma coisa interessante para vocês. Curso de dedicação, sempre alguma dúvida de português, sempre alguma coisa interessante. MS Profs. Entre uma diversão e uma besteira, de vez em quando vale tudo. Tchau, pessoal, até a próxima.